trouxe para cá um economista importante, ele é membro do Conselho de Administração do BNDES, como representante dos empregados, ele é presidente da Associação de Empregados, de Funcionários do BNDES, e eu quero chamar ele aqui para a palavra para a gente conversar sobre o papel das estatais, o papel do financiamento público para um projeto de desenvolvimento nacional. Seja muito bem-vindo, Arthur. Obrigado, Miguel. É um prazer estar aqui com você conversando. Prazer todo meu. Nós batemos um papo já tem algum tempo, né, sobre o BNDES. Eu não sei quanto, se até alguns 2 anos ou 3 já. Sim, eu tive lá no BNDES. Isso. Eu tive lá, a gente conversou. Eram tempos muito duros para o BNDES, imagino que ainda são, mas porque você tinha uma perseguição muito grande a setores do BNDES. Eu lembro que você tinha funcionários que tinham sido perseguidos, você ainda havia um clima de trauma dentro da empresa. Como é que está esse clima? Já melhorou? Olha, eu acho que condução coercitiva não teve mais, né? Inclusive, eu acho que a condução coercitiva do BNDES foi uma das últimas conduções coercitivas, porque aquilo ali chocou vários setores da sociedade, né? Foi um negócio muito indiscriminado, os caras não tinham uma tese bem estabelecida. Na verdade, se achava que os empregados do BNDES recebiam para estar nos conselhos de administração das empresas. Só que o banco tem uma prática de todo mundo que é nomeado, né, para conselho de administração renuncia à remuneração. Então, a tese de quem estava ali fazendo a investigação não ficava de pé e tudo mais. E foi um negócio muito discriminado. 37 pessoas foram conduzidas. E então, acho que condições coercitivas meio que morrem ali, e isso não teve nunca mais no BNDES. Agora, o tema da caixa preta continuou alimentando eleições, mas ele foi muito desmoralizado durante esse governo Bolsonaro, né? Porque essa era uma promessa de campanha muito forte, foi forte no governo Temer, nesse governo do Bolsonaro isso era uma coisa muito forte, para lembrar você como é que o Bolsonaro demitiu o Joaquim Levy, né? Foi escorraçado do BNDES. Ele no meio de uma entrevista assim, ele pega e fala: perdi a paciência com o presidente do BNDES, não sei o que. No dia seguinte o cara caiu e nunca se apurou nada, quer dizer, nunca se encontrou as investigações. Quando saiu as coisas das investigações contratadas, as consultorias privadas, independentes, para apurar os casos mais polêmicos, como por exemplo o caso da JBS, e não se identificou nenhum mal feito, nenhuma evidência de tráfico de influência, e essa coisa meio que foi morrendo, né? Mas de vez em quando o governo enfrenta algum tipo de baque, né? Eles lembram do BNDES. Aí vem citar alguma coisa sobre o BNDES que não foi provada, não se encontrou um caso, né? Até na CPI agora, nessa CPI da Covid, aquele senador Marcos Rogério, né, no meio da CPI lá, numa discussão que teve, tentou ressuscitar essa coisa do BNDES, enfim. Porque virou uma narrativa, né? Aliás, eu separei um videozinho aqui para mostrar sobre essas narrativas. Guilherme, coloca aquele videozinho aí. Para abrir a caixa preta do BNDES. Nós sabemos que muita coisa errada está lá. Bolsonaro também prometeu abrir o que chamou de caixa preta dos bancos públicos. Você vai abrir essa caixa preta do BNDES? Olha, eu sei que está em segredo, né? Via decreto, está em segredo aquele negócio. Nós vamos abrir sim. Finalmente está sendo aberta a caixa preta do BNDES. Puxa, falamos isso durante anos e anos. Quando muitos nem falavam em caixa preta do BNDES, né? Quando muitos que hoje falam em caixa preta elogiavam aqueles que destruíram o Brasil, o projeto criminoso de poder petista. A gente fala agora da chamada caixa preta do BNDES. Pois é, caixa que foi aberta, não tinha nada, a caixa estava vazia, a caixa preta. O banco gastou 48 milhões de reais na contratação de escritórios, não só no Brasil, como lá fora, para investigar 8 transações, de 2005 a 2018. E no final das contas, no relatório, não foi encontrada nenhuma irregularidade.
Isso aí virou uma narrativa forte, campanha, foi uma das bandeiras do Bolsonaro, né? E, na realidade, também foi uma das bandeiras para o impeachment da presidenta Dilma, né? Com certeza, com Né? certeza. Eu lembro que quando o Michel Temer assumiu, ele nomeou um presidente do BNDES, Maria Silvia. mas depois teve um outro, foi antes ou depois? De Castro, foi o Paulo Rabelo de Castro. Paulo Rabelo de Castro, que ele fez o famoso livro verde, né? Exatamente. Que justamente não mostrou que para explicar os financiamentos, não havia caixa preta, não havia nem prejuízo propriamente do BNDES, e aquilo já causou impacto. Cadê a caixa preta? Mas aí, quando o Bolsonaro se elege, ele volta à carga, né? É a bandeira de campanha. E você falou aí, a demissão do Joaquim Levy, né, que foi o primeiro nomeado como presidente do BNDES pelo Jair Bolsonaro, a demissão do Joaquim Levy se dá porque o Joaquim Levy não encontrou... Não teria aberto a caixa preta. Exato, não teria aberto. Aí eles nomearam o Gustavo Montesano, né, que é próximo da família Bolsonaro, né? O Bolsonaro sempre falou que o Montesano frequentava a casa dele desde garoto. Lembro disso. Filho. Ele aparece várias vezes em coisas ligadas ao filho, não sei o quê. E ele foi para lá também e já explicou que não tem uma caixa preta no BNDES. Aí, realmente, assim, mas mesmo assim, fica difícil, né, fazer esse caso. Agora, de vez em quando ainda aparece. O Bolsonaro, de vez em quando, ele ainda retoma... É um fantasma, né? Só que refluiu muito, porque, afinal, o Bolsonaro já é presidente há 3 anos e a caixa preta já foi aberta várias vezes e não se encontrou nada. Mas vamos deixar de lado um pouco essa coisa de caixa preta. Vamos falar sobre o BNDES. Eu separei um print aí eu entrei no site do BNDES e separei um print do financiamento do BNDES. Esse aí, ó, né? O desembolso do BNDES. Eu fiquei bem impressionado que mostra aí uma queda contínua dos desembolsos do BNDES, né? 2021 vai ser o menor em, sei lá, 10, 15 anos. Isso aí, no meio de uma crise, pode tirar, Guilherme. E esse número aqui, isso aqui está em nominal, viu, esse desembolso. Reais nominais, não é nem descontando a inflação. Se você for descontar a inflação, fica pior ainda, então, né? Fica pior. Eu diria que é o nominal, isso. Você vê que ele não coloca, ele fala 47 milhões em 2021, mas ele não fala que é em milhões de 2021. A situação é pior. Em termos de encolhimento do banco, ela é pior. Então, aí que a gente pode entrar no assunto, né, sobre o papel do BNDES, de um banco desse tipo, um banco de investimento para o desenvolvimento nacional. A primeira coisa uma narrativa que se impôs, Arthur, esse tempo inteiro, é que o BNDES seria uma invenção petista, né? Acabou se impondo na mentalidade bolsonarista de que é uma invenção petista e que em nenhum lugar do mundo tem isso. É verdade isso? Não, né? Não podia ter uma coisa mais extraordinariamente fora da realidade. Os bancos de desenvolvimento são uma criação no terceiro mundo do pós-guerra, né? Do pós-Segunda Guerra Mundial. E vieram como um pacote. Aqui no Brasil se discutia o Banco de Desenvolvimento com os americanos, né? Os americanos passaram, durante a guerra, né, em missões de cooperação, elaborando esse banco. Inclusive, havia uma expectativa de que eles fossem aportar recursos para esse nosso Banco de Desenvolvimento. O Brasil tinha, então, lembrando assim, a questão histórica importante, né? O Brasil tinha apoiado o esforço de combate ao nazismo, né? A Argentina, por exemplo, não. E o Brasil achava que ia merecer alguma atenção especial dos americanos, mas aí depois daquela conjuntura toda ali, prioridade é salvar a Europa do comunismo, não sei o que lá, não veio um tostão. A América Latina só vai ser lembrada em termos de dinheiro depois que tem revolução em Cuba e tudo mais, né? Então, não vem dinheiro nenhum, mas o Brasil toca seu projeto e monta seu Banco de Desenvolvimento em 1952, né? E isso repetiu em vários países, né? A Coreia do Sul tem Banco de Desenvolvimento, né? A China vai ter um Banco de Desenvolvimento, a Turquia, a Argentina vai ter um Banco de Desenvolvimento que não deu certo, que teve problema de corrupção, sim.
o tema da corrupção é um tema importante para um banco de desenvolvimento. São funcionários de carreira que administram muito dinheiro. Então, assim, há uma preocupação. Só que o BNDES tem 70 anos, vai fazer 70 anos agora. Ele tem toda uma governança para lidar com esses problemas, etc, etc e tal. Agora, isso foi um fenômeno mundial, e você vai ver nos países que conseguiram, né? Entre os países que conseguiram realmente ter uma trajetória de desenvolvimento importante, emergente, e que se consolidaram, a Coreia do Sul é um deles. E tem o exemplo do Japão também. O Japão teve um banco de desenvolvimento, um banco público, o MIT lá, que foi essencial no planejamento do Japão. E se você pegar numa perspectiva assim, não só dos países, eu falei do Japão, né? O Japão tem uma situação intermediária, né? É um país que se desenvolveu, que foi muito arrasado na Segunda Guerra Mundial, se desenvolveu. Mas a Alemanha conta com... A Alemanha, que é a grande potência ocidental hoje, industrial, né? Ela conta com um banco de desenvolvimento do tamanho, que era do tamanho do BNDES em 2015 aí. Agora é maior, certamente. Foi importante na recuperação da Alemanha na crise financeira de 2008 e é um dos protagonistas da resposta à crise do coronavírus na Alemanha. Falando da Alemanha, né? O que aconteceu no Brasil é um contrário, assim, não são forças que estavam presentes antes do governo do PT, que sempre foram inimigas do BNDES, que nunca entenderam o BNDES. E que forças são essas, Arthur? Que forças são essas? Assim, eu prefiro falar da coisa ideológica, né? Porque a gente for falar dos interesses, assim, tem interesses financeiros, assim, os interesses privados financeiros brasileiros, eu não vou me desenvolver isso daqui, mas obviamente que eles não estão satisfeitos com o Brasil ser um país em que bancos públicos não têm a importância que eles têm. Eu acho que assim, eu vou falar de forma genérica isso, né? A privatização, o fim do Estado no setor financeiro foi uma reforma não conclusa naquela primeira safra de reformas neoliberais dos anos 90. Entre os 5 maiores bancos brasileiros, você tem a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e o BNDES. E, de vez em quando, você pode falar, todo governo que namora o neoliberalismo vai falar em mexer com esses bancos, né? Agora, vamos falar ideologicamente. Ideologicamente, você pega Eugênio Goudin, né? É uma figura clássica do liberalismo brasileiro. O Eugênio Goudin, ele não achava que o BNDES não servia nem para financiar a infraestrutura. Então, assim, nós temos o Roberto Campos também, ele é um precursor do neoliberalismo. O liberalismo radical do Roberto Campos. O Roberto Campos ele é presidente do BNDES, mas depois, né, ele quando volta na ditadura militar, ele era um cara já radicalmente liberal, que tinha visões muito... Né, todo mundo lembra, quem estava nos anos 80 lembra dele, da retórica dele contra a Petrobras, não sei o quê, mas já não era mais pró-BNDES. E o Paulo Guedes é filho disso. Paulo Guedes, qual é o nome desse cara que é fundador do IBMEC também, do INSPER? Samuel Pessoa? Não, Samuel Pessoa são esses caras novos, vamos dizer assim, são os descendentes, são os herdeiros dessa tradição. Né? Mário Simonsen? Simonsen, não. O Simonsen, cara, ele tem ele na verdade é muito mais moderado. O Simonsen sempre foi uma coisa assim, macroeconomia, um keynesiano. Ele sempre foi um crítico de expectativas racionais. Ele nunca foi esse liberal desesperado que a gente tem hoje. Nós temos hoje, aconselhando o governo Temer e hoje no background do governo Bolsonaro, ultraliberais. Gente que acha que o Brasil é um problema de a crise de 2008, a crise do governo do PT, foi uma crise por má alocação de recursos, porque o Estado dava subsídio, e que se a gente tiver uma ação neutra, o mercado, e fizer umas reformas de infraestrutura, o mercado por si próprio vai encontrar o caminho do Brasil. No mundo que, depois de 2008, cada vez mais, todos os países, com a ascensão da China, percebem que você tem que ter um capitalismo de Estado. Quando os Estados Unidos e Inglaterra, os países campeões do neoliberalismo, né, mostram que você precisa de uma ação governamental. A Inglaterra montando um banco para infraestrutura, os americanos com o plano Biden.
Esses caras insistem que o problema do Brasil é intervenção do Estado na economia, é má alocação de recursos, o setor privado alocar o recurso, ele vai ficar bem alocado. Então, Arthur, você tem uma fortaleza aí que é tão difícil você romper, né, que eu acho impressionante. Por exemplo, agora você acompanhou a posse do Joe Biden, né? Joe Biden, o novo presidente dos Estados Unidos, que ele lançou um programa muito audacioso de investimentos públicos, né? Sobretudo em infraestrutura, mas não só infraestrutura, economia verde, uma série de investimentos. Agora, se você pensar bem, nem é uma coisa tão nova assim, né? Os Estados Unidos, ele sempre fez grandes investimentos, muitas vezes disfarçados dentro do orçamento militar, né? Então, esse neoliberalismo do Estado mínimo sempre foi, na realidade, sempre houve uma falácia aí, né? Porque o Estado mínimo americano, que eles vendem para o Brasil, vendem para a América Latina, para o terceiro mundo geral, na realidade nunca foi exatamente implementado no primeiro mundo. Completamente certo. Completamente certo. E assim, e é verdade que nossos economistas formados nos Estados Unidos saem de lá. Porque, assim, nos Estados Unidos não se fala a palavra política industrial. Não tinha essa discussão. Não há política industrial. Política industrial é só uma forma de escolher os vencedores. Todo esse discurso que eles fazem no Brasil vem dessa tradição americana. Mas como você apontou muito bem, economista americano não se metia no orçamento de defesa. Eles tinham isso protegido. E se você for ver, todos os setores em que os americanos retiveram vantagens industriais, tecnológicas, foram setores alimentados pelo orçamento de defesa americano, que eu não sou um especialista nesse assunto, mas até outro dia, várias vezes eu vi estatística dizendo que os americanos sozinhos, o orçamento militar americano sozinho era do tamanho de todos os outros somados, uma coisa do tipo, era uma coisa gigantesca. Sim. Então pega aí toda parte do Vale do Silício, uma parte que a gente acompanhava, essa coisa de fabricação de aviões, né? A Boeing. Quando você sabe que tem essa competição da Boeing americana com o Airbus europeu. E os americanos vinham sempre com esse discurso para cima dos europeus. O Airbus é subsidiado, é o governo europeu incentivando. E o que os europeus falavam na cara dos americanos? Olha, e por que o Boeing, que vocês estão botando para concorrer com o meu Airbus, né, o Boeing comercial, ele é totalmente filho do Boeing que vocês fizeram para as Forças Armadas Americanas. Então, os europeus sempre apontaram, né, essa vantagem que a aviação americana, por exemplo, tinha de contar com os orçamentos militares. Isso é totalmente verdade e isso é um programão, né, de incentivo. Sem contar os investimentos, por exemplo, na indústria aeroespacial, né? E eu digo aeroespacial para o espaço mesmo, né? A criação de todas aquelas políticas de lançamento de foguetes. Até hoje, por exemplo, mesmo que você tenha empresas privadas como a SpaceX, né? Daquele magnata do Elon Musk lançando foguetes aí para Marte, mas mesmo assim, quando você vai analisar, as empresas do Elon Musk têm contratos com o governo americano. E mesmo assim, mesmo a indústria de baixa tecnologia, ou baixa e média tecnologia, Arthur, se você for pensar o tamanho do orçamento de defesa americano, a quantidade de uniformes que ele tem que fazer, a quantidade de baixa tecnologia, parafuso, né? Em que você tinha políticas industriais no sentido que eles compravam na indústria nacional esse tipo de material, né? Mas impressionante como eles conseguiram vender essa ideologia para o Brasil e como, até hoje, mesmo com a sua nova política industrial do Joe Biden, a Europa também está reativando alguma política industrial e, sobretudo, a ascendência da China, né, que é um fenômeno muito impressionante. Sim. Mesmo assim, você vê que você tem, dentro do debate econômico, debate de economia política no Brasil, ainda hoje é muito difícil falar algum tipo de
política industrial, né? É muito difícil romper, talvez seja a coisa mais difícil. É verdade. Agora, assim, além da questão ideológica que existe e tudo mais, eu acho que tem uma questão concreta, assim, para debater do ponto de vista de quem está, vamos dizer, do nosso lado, vamos dizer assim. Realmente, né, o governo do PT acabou numa crise gigantesca, né? E, assim, o diagnóstico dessa crise é controverso, é polêmico. Agora, o que eu acho que não pode ser, que está fora de controvérsia é o seguinte: houve uma aposta no Estado, houve uma aposta nesse desenvolvimento, e isso não gerou vamos dizer assim, um período de desenvolvimento econômico sustentado no Brasil. A gente tem um período de desenvolvimento sustentado no Brasil, uma arrancada no Brasil no plano de metas, lá com o Juscelino Kubitschek. A gente tem um período importante, são 2 períodos de atuação muito forte do BNDES. No segundo PND, que é muito criticado pelos liberais. Na verdade, os liberais, uma parte deles, de forma consequente, hoje batem no plano de metas também. Não sei se você... O Juscelino, durante muito tempo, foi uma unanimidade, né? O período da modernização do Brasil, tantas coisas. Mas hoje, eles sempre bateram no segundo PND, que é o governo Geisel, né? Que é fundamental, é muito importante, é uma resposta muito, muito única do Brasil. Agora, como esse período estava misturado com o governo militar, isso sempre foi mais fácil de você condenar, bater e parar. Hoje eles ampliaram a crítica também para o plano de metas. Mas nesses 2 períodos a gente teve arrancadas importantes. O setor industrial brasileiro se consolidou, obras de infraestrutura e tudo mais. A verdade é que, de 2008 em diante, a gente... eu acho que tem... Assim, enfim, é um debate que tem que ser feito, né? Mas eu acho que faltou visão de planejamento estratégico, né? Se usou muito o Estado e o próprio BNDES para um combate de problemas cíclicos, tá? Problemas de curto prazo, mas faltou uma estratégia que realmente apontasse, e o plano de metas e o segundo PND tiveram isso, né? Então, eu acho que há uma reflexão efetiva para fazer, porque eles estão esse discurso liberal ganhou um fôlego um pouco assim, em contramão do resto do mundo no Brasil. Por causa desses erros, né? Esses erros que tiveram, que multiplicados por uma coisa que também, assim, eu estou falando a minha opinião para debate, tá? Eu acho que o que é feito ali em 2015 com a gestão de Joaquim Levy foi puxar um freio de mão. Aquilo foi um desastre, aquilo foi uma catástrofe. Mas você não acha também? Tem alguns pontos que eu queria colocar. É um debate muito interessante, e até queria ter mais tempo para a gente falar sobre isso, mas eu te chamo outra oportunidade, mas a gente tem tempo ainda de falar. Primeiro, eu até estou terminando agora a biografia o livro do Fernando Moraes, do Lula, e que você vê que a grande ascensão do movimento sindical brasileiro se dá ali no ABC Paulista, né, nas indústrias, né? E aí eu percebi uma coisa que eu já vinha pensando, que é o seguinte, que a industrialização brasileira do período militar, ela teve um problema estrutural onde o fator democrático, de fato, ele fez diferença, que é que você tinha os salários muito amarrados, né? E você tinha uma situação em que você impedia o trabalhador de reivindicar aumento salarial, e aquilo, de fato, facilita para a vida do empresário se você impede o trabalhador de fazer greve, por exemplo. Quando você tem o movimento da abertura política, você tem uma explosão de greves, né? Uma explosão de aumento salarial, inclusive, em alguns setores, e o setor industrial ele tem que se reinventar, e você já estava entrando a China, né? Já estava entrando, a geopolítica estava se rearticulando no mundo, e aquilo acaba também acelerando o processo de desindustrialização. Mas se houvesse uma democracia antes, talvez pudesse haver algum acordo, né? Algum tipo de reajuste para evitar um processo traumático que foi a partir da década de 80, em que a indústria começou a apresentar muitos problemas. E outra coisa também, Arthur, é a questão da Lava Jato. Até onde a Lava Jato não fez diferença também ao cortar, né, ao interromper um processo, porque com erros e acertos, né, você teve muitos erros ali na política industrial do governo Dilma, sobretudo,
mas que tinha erros e acertos. Teve algumas tentativas, por exemplo, bem-sucedidas, por exemplo, política industrial da saúde, algumas coisas deram muito certo. Perfeito. Né? Porque a política industrial, ela dá errado às vezes, nem sempre ela dá certo. Exatamente. Né? Agora, o negócio é que no Brasil se criminalizou tudo, né? Exatamente. Olha, esse é um problema, de novo, é um problema mais antigo, é uma coisa meio cucaracha nossa aqui, entendeu? Isso foi diagnosticado nos anos 60 pelo um cara que adorava o Brasil, veio várias vezes, estudou e pensou muito nas suas teorias com o caso brasileiro, o Albert Hirschman. Ele falava da fracassomania. O Fernando Henrique um tempo usava esse termo fracassomania, mas a fracassomania era isso. Você assume o governo e diz que o cara que teve antes fez tudo errado. Aí você vai começar tudo do zero. E na verdade, cara, é isso. O que a gente precisava era de uma análise do porquê porque várias coisas não deram certo, o que faltou fazer. Você precisava de uma análise técnica, neutra. E a gente veio para uma discussão totalmente desqualificadora. Foi tudo errado, vamos recomeçar tudo de novo. A gente faz isso frequentemente. Fizemos isso nos anos 80, quando o Brasil foi o país que mais cresceu dos anos 50 aos anos 80. Aí, quando chega no final dos anos 80 e início dos anos 90, a gente fala que todo aquele modelo econômico estava errado. Aí, tipo, de importação, absurdo, não sei o quê, e ninguém entende o que... Você joga a criança fora com a água do bebê, né? Você joga o bebê fora. O senhor pediu para o Guilherme colocar um superchat aqui, do Cutículas de Peixe. Trabalhei dentro do BNDES, uma empresa lá dentro. O que os funcionários do BNDES batiam nos governos petistas era assombroso. Nunca entendi aquilo. Tá bom, Cutículo. Muito obrigado pela opinião. Olha, o BNDES é uma entidade, são 2.500 empregados com opiniões políticas das mais diversas. É sempre um erro querer encaixar as pessoas em ser vários colegas simpáticos ao governo do PT, vários colegas que nunca simpatizaram com o governo do PT. A história do BNDES é uma história de pluralismo. Essa é uma história bacana e bonita no BNDES. O que eu posso dizer para você é o seguinte: todo mundo que trabalha no BNDES é educado para entender o seguinte: tem um cara que eu não consigo concordar sobre nada, mas eu respeito esse cara tecnicamente. Essa é uma lição de humildade, de pluralismo que você tem lá. Você frequentemente tem um cara, não, eu quero entender do setor X, né? E eu reconheço esse cara, ele tem experiência, ele fala com propriedade sobre isso. As ideias políticas, filosóficas, morais do cara são totalmente diferentes. Então, eu acho que essa é uma força do banco, que sempre teve quadros, né? Você teve um Roberto Campos, você teve figuras desenvolvimentistas importantes participando do banco, Celso Furtado passou pelo banco. Então, assim, nunca houve uma unanimidade contra ou a favor do governo. Todos os governos tiveram quem apoiou, e principalmente, acho que a grandíssima maioria sempre se ocupou em como é que a gente pode viabilizar de uma forma sustentável, técnica, esses projetos. Eu falo isso assim, né? Não é por defesa corporativa e institucional, eu acho que é realmente um relato descritivo de como é que o banco opera e funciona. O Arthur, e essa é a crítica que se faz à política dos campeões nacionais, né? Todo mundo fala disso. O que você acha disso? Olha, eu acho todos esses temas que demonizaram do período petista, todos eles muito mal, foi para uma impressão pública muito ruim. Campeões nacionais, comércio exterior do BNDES, tudo, eu acho que isso foi totalmente demonizado. O debate público precisa ser reorganizado. Olha só, o que é fato? É o seguinte, e que nada é consenso em economia também, mas a grande maioria de pessoas concordam. O capital, a nacionalidade do capital faz diferença. Eu tenho uma empresa coreana no mundo, que ela pode estar instalada no mundo inteiro. Agora, ela faz pesquisa e desenvolvimento, ela faz a novidade, ela faz em casa. A empresa americana é a mesma coisa. Empresas multinacionais não são empresas sem pátria. Elas estão organizadas com seus países de base. O Brasil vive numa economia que, por uma série de tem uma coisa histórica, teve acontecido nos anos 90, no período Fernando Henrique. Nossas empresas são todas, uma grande maioria, de capital internacional.
Essas empresas estão aqui instaladas, mas elas fazem seus investimentos prioritários de pesquisa de ponta fora do Brasil. É uma questão, e se você pegar os países da Ásia que se desenvolveram, né, Coreia, Japão, eles cresceram com indústrias nacionais próprias, né? Então é o seguinte, criar grandes empresas privadas nacionais é uma questão importante que tem que ser enfrentada, e eu acho que não deveria sair da nossa agenda, não, tá? Agora, o que acontece e é mais polêmico é o seguinte: onde se apostou em campeões nacionais? Em setores de ponta tecnológica. No Brasil, a ideia foi o seguinte: pega o caso da JBS, para a gente não ficar falando, né? Vamos direto ao ponto, né? A lógica aqui não foi pegar uma empresa que trabalha com questões primárias, muita gente aponta isso, e não empresas de ponta, né? Só que havia uma percepção que era a seguinte: se corria o risco de pegar um setor como esse, que nós tínhamos grande competitividade, né, e que era muito incipiente, muito desorganizado no Brasil, tá? E você, de repente, ser capturado por investimentos privados que fariam uma grande empresa aqui. Na cadeia da soja, a gente vivia um problema, isso não era só uma hipótese, exatamente assim. Na cadeia da soja, você tinha os caras que traziam a semente, que eram importados, né, a Monsanto. Os caras que comercializavam eram privados. O Brasil só entrava com a terra e os trabalhadores. Então você tinha um receio de repetir uma coisa como essa. Você tem e você precisava organizar o setor. Então você fez uma linha de apoio para todas as empresas nacionais e teve crise em 2008. Esse apoio acabou sendo desbalanceado. No resultado dele, acabou desbalanceando o apoio para a JBS. A pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: faria diferença essa empresa ser internacional? Essa é a primeira pergunta que eu quero organizar o debate, tá, Miguel? Antes de falar que qual é... faz diferença ou não faz diferença capital nacional às empresas? Segundo, o caso do setor de proteína, faz diferença ou não faz diferença ser uma empresa de capital nacional ou um exemplo capital internacional? Em terceiro lugar, é o seguinte: eu acho que todo o apoio do BNDES ele tem que ter muito claro e transparente para a população as contrapartidas dele. E eu acho que aqui tem um erro de comunicação, no mínimo, absurdo, sim. Essas coisas não podiam... As coisas deveriam ser debatidas, forem em algum grau, deveriam ser muito mais, né? O Brasil é um país muito desigual, e isso tem que ser levado em conta em qualquer política como essa. Será que se exigiu todas as contrapartidas que deveriam ter sido exigidas para garantir o apoio a uma empresa como a JBS? O que é contrapartida? É o seguinte: o que a gente espera dessa empresa, dos investimentos dela, que vão contribuir com o desenvolvimento nacional, que vão ultrapassar o simples interesse dos empresários? Algumas coisas aconteceram. Por exemplo, a nossa carne era muito contestada no exterior, porque ela não tinha graus de... a parte sanitária era muito problemática. Quem for lembrar daquela época vai ver disso. Houve um avanço na qualidade do corte, isso garantiu mercados. Ter frigoríficos nos Estados Unidos dava acesso a um mercado importante de massa. Exportar carne é importante. O Brasil precisa exportar e precisa das divisas que vêm disso. Agora, eu poderia conseguir mais do que isso? Eu poderia ter exigido, por exemplo, pesquisas de ponta em biotecnologia ligada ao tema? Eu acho que esse é o debate bom que a gente deveria fazer, entendeu? Então, assim, eu espero ter colocado todos os aspectos aí que eu acho que deviam estar nesse debate. Ninguém discute, por exemplo, o seguinte: é fundamental que a Embraer seja uma empresa de capital nacional, né? Quando eu falo, então eu acho que esse tema é importante, que as empresas, o capital nacional faz diferença. E o capital nacional em setores que não são de ponta, como o caso de proteína animal, não sei o quê, faz diferença também? Acho que esse é um debate. Segundo, que exigências eu faço para os apoios que o BNDES estende? Eu acho que isso tem que ser forma, porque essa é a principal forma como o retorno social acontece quando o BNDES atua. O BNDES não é fundamentalmente um mecanismo de distribuir dinheiro. Como o governo tem vários instrumentos para fazer isso. Ele pode fazer reforma agrária, ele pode fazer uma taxação mais progressiva. Agora, o BNDES é para pegar recursos e concentrar para uma agenda de desenvolvimento econômico que aumente a produtividade,
né? Ele é concentrar uma estratégia de desenvolvimento. O BNDES não é para resolver o problema da distribuição de renda. O BNDES é para alavancar investimento, para dar o salto na produtividade. Arthur, uma coisa que você falou em comunicação, que é a minha praia, e eu sempre pensei nisso em relação ao BNDES. Você sabe que eu sempre escrevi muito sobre o BNDES, sempre defendi muito o BNDES, o papel do BNDES, tanto que eu conheci vários funcionários do BNDES também. E, por exemplo, essa é a política de financiamento das grandes empresas de engenharia que exportavam serviços de engenharia para outros países. Aquilo também levantou muitas críticas, né? Exportação de serviços para Angola, na Venezuela, em Cuba, tudo isso aí você sabe muito mais que eu, que virou também, entrou na narrativa. O governo está financiando ditaduras em outros países, né? Aquilo ali foi causou uma comunicação errada, muito ruim, que desviou o debate. Agora, uma coisa que eu sempre pensei, queria ouvir a sua opinião, que o Brasil tem problemas graves de infraestrutura, né? Tem problemas gravíssimos e, sobretudo, ficou claro quando a gente começou a observar a China, né? Quando a gente começou a observar as cidades chinesas, de repente, em 20 anos, estavam com o maior sistema de metrô do mundo. Xangai não tinha metrô há 30 anos atrás, hoje é o maior sistema de metrô do mundo, em várias cidades. Então, eu acho que um dos erros também, erros de política de financiamento, e que acabaram também sendo erros políticos, né, como se viu, é que não houve esses grandes financiamentos para obras de muita visibilidade em território nacional. Que você financia a exportação de serviços para outros países, é muito bom porque você gera empregos no Brasil, gera tecnologia brasileira, só que a visibilidade de você montar um grande sistema de metrô na periferia do Rio de Janeiro, entrando em Madureira, tudo com a marca do BNDES, aquilo poderia ser um choque, né, na opinião pública, na população, o BNDES é nosso. Você não acha que faltou um pouco esse caminho? Eu acho o seguinte, Miguel, mas eu acho que o BNDES fez bastante obras, fez várias obras muito importantes, assim, e a dimensão do gasto no Brasil, tá? E é incomparável o gasto, o desembolso do BNDES para obra de infraestrutura no Brasil são, assim, 9 vezes maior, 10 vezes maior do que a gente apoiou de obra no exterior. Se perde muito essa proporção também. Entendi. O Brasil... Agora, vê bem, obra de infraestrutura, o Brasil tem... Porque não se fez mais... A obra de infraestrutura não depende só de financiamento. Depende também do governo ou da empresa que topa contratar e pegar aquele recurso para fazer. Então, o que eu posso te garantir, com até minha experiência de empregado do BNDES, o BNDES nunca deixou de fazer uma obra, uma reforma, porque os recursos estavam comprometidos com apoio à infraestrutura. O problema não era do BNDES, o problema é a falta de projeto mesmo. E mesmo assim, o BNDES apoiou muito a infraestrutura. Assim, um dos talentos de maior distorção da opinião pública é fazer acreditar que o BNDES, durante esse período aí petista, foi basicamente sobre financiar campeões nacionais e financiar comércio exterior. Isso não é verdade. Eu digo o seguinte, sem medo de errar. Nunca, somando essas duas coisas, o BNDES colocou nisso nem 10% dos seus desembolsos. O grosso do desembolso do BNDES foi sempre para a infraestrutura. Isso eu falo sem errar. Esses números aí, qualquer um pode levantar esses números. E lembrando o seguinte, que os desembolsos para comércio exterior assim, geram uma coisa importante. Dólar. O Brasil, o BNDES desembolsava em reais e ficava com a dívida em dólar desses países todos para onde ele desembolsou. E os investimentos em campeões nacionais, os investimentos da BNDESPAR, os investimentos acionários, como foi boa parte do caso dos desembolsos na JBS, nunca envolveram um tostão de subsídio, porque são desembolsos e investimentos feitos com capital acionário do BNDES. Isso não tem nada a ver com subsídio. A BNDESPAR, ela acumulava, né? Atualmente está se vendendo aceleradamente toda a carteira da BNDESPAR. Mas esse é um braço de participações acionárias do BNDES. Ele vendia as ações e comprava outras. Então, o capital, por exemplo, que foi aportado no JBS
é o capital que veio da BNDESPar. Ele não tinha um tostão de FAT, de dinheiro público, vamos dizer assim. Ele vem da lucratividade. E a BNDESPar sempre foi administrada de forma altamente lucrativa. Assim, em média, e está no livro verde, por exemplo, lá do Paulo Rabelo, que o Paulo Rabelo teve essa competência aí de pilotar, de organizar, 30% do lucro do BNDES era composto das aplicações da BNDESPar. Não era uma coisa subsidiada, pelo contrário, os dividendos que a BNDESPar recebia alimentavam e compunham a estrutura financeira do BNDES. Muito bem. Arthur, chegamos ao final aqui do nosso programa. O papo está muito bom, poderíamos conversar mais sobre o BNDES, mas fica aí um convite para a próxima vez. Quer deixar algum recado final aí para o pessoal? Bom, adoraria ter podido falar mais sobre esse negócio da falta de democracia ali no período e como é que isso comprometeu o desenvolvimento brasileiro. Acho que esse é um grande debate. Sem dúvida, a gente não... a industrialização brasileira sofreu pela falta de uma base de consumo mais ampliada e certamente está ligado a alguns limites do projeto da ditadura militar, que apareceu exatamente para evitar que as reformas de base fossem feitas. Ali eram as reformas econômicas, democráticas, para permitir o Brasil criar uma base de consumo maior. Você continuou desenvolvendo, mas essa falta de um mercado mais amplo, isso limitou, eu acho, que o sucesso... Não, mas é isso mesmo. Você tocou num outro ponto importante. Brasileiro. Então, eu queria abordar por esse ponto da democracia, vamos dizer assim, social, que realmente não houve. Eu acho que esse é um ponto importante. Miguel, eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que você quer um espaço para esse debate que a gente tem que fazer, um debate de longo prazo sobre o Brasil, mais desapaixonado, só de... Gente, nós vamos ter um momento para fazer a eleição, para votar, para escolher os candidatos, mas a gente tem que fazer uma análise do Brasil. Eu acho que, olhando numa perspectiva mais ampla, a gente está preocupado com as desigualdades brasileiras e com fatos que o Brasil ficou para trás. E em 80, a China não era nada. 40 anos depois, a China é uma potência e o Brasil é irreconhecível. O Brasil era aquela economia, né, injusta, mas dinâmica. Hoje o Brasil é uma economia injusta e também completamente não dinâmica. Nós temos um problemão na nossa mão para resolver e eu acho que a gente precisa de espaços aqui como esse do seu programa para fazer essa reflexão, Miguel. Obrigado aí por me convidar. Estou à disposição para futuras oportunidades. Muito bem. Depois eu vou chamar, então, para outro debate para falar sobre essa industrialização da ditadura, porque eu acho que é enganoso isso, né? Porque tem dois gargalos. Um gargalo é que os salários eram achatados artificialmente. Eu sei que outros países viveram também períodos autoritários e aquilo acabou ajudando a industrialização. Coreia do Sul, China, Japão também teve períodos autoritários. Mas aqui no Brasil teve um fator adicional que você mencionou agora, né, que complementa o meu argumento, é que era uma industrialização voltada também para uma elite, para uma classe média. Não era para produção de consumo de massa. O que vai gerar inflação mais tarde. Porque quando você tem a abertura política e até que ela obriga os empresários a aumentar salários por causa das reivindicações que são libertas, todo mundo pode comprar, né? Você não tinha uma indústria preparada. Você não tinha uma indústria preparada para atender a demanda da própria sociedade. E aquilo vai gerar a inflação, obrigando o governo a abrir para a importação, né? E gerando um ciclo vicioso de desindustrialização. Esse é um tremendo debate. Me chama, eu acho que está colocando recuperar essa perspectiva aí, dessa discussão, eu acho fundamental. Valeu, Arthur. Muito obrigado pela participação. Miguel. Grande abraço a todos aí, abraço também a todo mundo que participou. Não pude ler aqui os comentários de todo mundo, só que eu li aqui os comentários, muito bons, e um abraço a todos. Até a próxima.